estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus. Vamos cantar um cântico ao Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Fique à vontade, estamos na casa do nosso Pai. Amém? Na casa do nosso Deus, do Deus que age em todos os eventos. E aqui não é proibido você dizer glória a Deus, você dizer aleluia, você dizer graças a Deus. Não é proibido você exaltar o nome do Senhor. Pelo contrário, estamos reunidos aqui porque a Bíblia diz que Deus procura adoradores. E importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Se você é um adorador, coloque aí a sua máquina para funcionar, sua máquina de adoração, de exaltação ao nome do Senhor, porque isso Deus espera de cada um de nós. Amém? Amados, nós estamos lendo a palavra de Deus, acabamos de fazer a leitura da palavra de Deus. Hoje é dia de missões. E nós estamos com uma campanha abençoada na igreja, uma campanha onde fala-se da família. E eu estava meditando acerca dessa palavra, e Deus falou no meu coração, e eu coloquei aqui um título para essa mensagem, que missões começa em Jerusalém. Diga aí para o seu irmão, missões começa em Jerusalém. Amém? Amém. A palavra de Deus diz assim: estando com eles, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Eu gostaria muito que você colocasse mesmo teu coração e prestasse atenção nessa palavra. Porque o propósito do Senhor Jesus para com todas as pessoas, todas as criaturas, é de que elas conheçam o Evangelho, que elas conheçam acerca de Jesus Cristo, acerca da salvação, acerca da redenção. Amém? Esse é o propósito de Deus para com o homem. Por isso, o Senhor chamou discípulos e foi ensinando aqueles discípulos, e depois chamou mais discípulos, e foram mais discípulos, e existem discípulos de discípulos, e daí por diante, discípulos de discípulos de discípulos, e eu e você, nós também estamos na lista dos discípulos de Deus. E o propósito de Deus é que, através da minha vida, através da sua vida, nós anunciássemos o Evangelho para ganhar almas. E é muito interessante que quando o momento em que Jesus estava, terminando ali, estava com os discípulos, o momento em que Jesus ia deixar os discípulos ir aos céus, Jesus ele deixou uma ordenança lá, vamos dizer, um conselho: fiquem em Jerusalém. Amado, Jerusalém para nós significa a nossa família, o nosso lar, a nossa casa. Jesus não disse assim: fiquem em casa e não venham à igreja, não. Cultuem em casa, busquem em casa, sirvam em casa. Não foi isso que ele quis dizer. Mas, como nós falamos, missões começam em Jerusalém. Porque não adianta eu me preocupar com Judéia, com Samaria e com os confins da terra, se dentro da minha casa, se dentro da minha Jerusalém, eu não sou um missionário. A igreja do Evangelho Quadrangular é uma igreja missionária, não é? E todos são missionários, independente de formação. Porque a grande comissão do Senhor Jesus, o ide e pregai o Evangelho a toda criatura, foi dado para toda a igreja. Não é dado a determinadas pessoas, as pastoras da igreja, não é dado só ao diaconato, não é dado aos pastores, não é dado ao ministério de louvor tão somente, é de toda a igreja essa função, de levarmos, de pregarmos o Evangelho.
Então, nossa igreja é uma igreja missionária. E onde eu estou é o meu campo missionário. Estávamos falando acerca da cidade de Petrópolis, e aí foi mostrado o trabalho de doação de sangue. O nosso campo missionário é a nossa cidade de Petrópolis. O nosso campo missionário é a Saldanha Marim, é o bairro Saldanha Marim, e depois os outros bairros também. A gente tem vários irmãos que são de outros bairros que estão aqui. Mas o nosso campo missionário é onde Deus nos colocou. É onde Deus nos plantou. E a nossa casa é o primeiro campo missionário. É o primeiro lugar onde eu estou. Né? Nós aprendemos pela manhã na escola bíblica que a família, ela é, né, que o homem não vive sozinho e que Deus colocou ele dentro de um local que é a família. E ali na família é que ele é cuidado, é que é investido. Não foi isso que a gente falou pela manhã? Quem esteve pela manhã na escola bíblica, não é? Que ele é investido, que se investe nele, não é? Que se cuida. É dentro da família. E por isso, dentro da família, dentro da nossa casa, é o meu primeiro campo missionário. Eu tenho que ser testemunha em Jerusalém. O que é ser uma testemunha, amado? Testemunha é alguém que viu algo, né? Alguém que pode relatar algo, porque ela viu. Ela estava presente naquele momento em que determinado fato aconteceu. Então, ela pode testemunhar e dizer assim, se você falar assim, me contaram, o me contaram vai se transformar, né, até chegar em você em muitas diferenças. Mas quando você está presente e você vê e você participa, aquilo tem muito mais valor para você, porque você viu com seus próprios olhos. Né? Até falei um pleonasmo aqui, né? Viu com seus próprios olhos. A gente só vê com os próprios olhos mesmo. Então, amados, prestem atenção. Nós, dentro da nossa casa, precisamos ser testemunhas. Precisamos testemunhar o nosso encontro com Deus. Precisamos testemunhar que somos de Cristo, que somos do Senhor. Porque a nossa família, a nossa casa, ela precisa saber disso. Ela precisa do nosso exemplo. Ela precisa do nosso testemunho. Missões começam dentro de casa. É dentro de casa que eu sou um missionário, que eu sou uma missionária, quando eu vou pregar o evangelho através da minha vida. Irmãos, não existe testemunho maior que a minha vida pessoal. Não o meu falar. Porque muitas das vezes, nós, seres humanos, somos tão falhos que nós falamos uma coisa e agimos de outras maneiras. Quantas pessoas fazem isso? Falam de uma coisa, falam de um jeito, mas na hora de agir, agem de outra maneira, não é? E aí, isso é muito ruim. O testemunho vai ficar entre o que eu falo e o que eu faço. E com certeza, amados, o que eu faço pesa muito mais do que eu falo. Então, diga assim, as minhas atitudes precisam ser de testemunhas. Amados, a mulher samaritana, ela saiu e ela foi lá pegar água, e a gente já sabe da história dela, e já sabe quem ela já tinha mais de 5 maridos, ou tinha 5 maridos, né, naquele momento, e aí ela retornou, e as pessoas, ela disse assim, eu encontrei o Salvador, eu encontrei o Messias, e as pessoas saíram e foram ver porque ela anunciou, e eles disseram assim em um determinado momento, agora não é só por sua causa, pelo seu testemunho que nós cremos, mas nós também, através do teu testemunho, nós experimentamos. Então, se você quer ser um missionário, comece dentro da sua casa. Comece testemunhando dentro da sua casa, com a sua atitude, com a sua vida pessoal, com a tua vida de oração, com a tua vida de dedicação a Deus. Missões começam em Jerusalém, amém? Na casa. Só a pastora Sônia que entendeu isso, né? Onde começa missões? Em casa, que a gente chama de
Jerusalém. Eu sempre li esse versículo e achava lá, né, que era só Jerusalém. Amados, Jesus disse assim, vocês esperem em Jerusalém que vocês vão ser revestidos do poder. Não é isso que nós lemos aqui, ó? Determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse que de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vai ser batizado com o Espírito Santo, não muito depois daquele dia. Então, eles se reuniram em Jerusalém. Depois, de uma forma horizontal, ao mesmo tempo eles eram testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então eu posso ser testemunha na Judéia, Samaria, até os confins da terra, mas se na minha Jerusalém eu falhar, isso vai fazer com que os outros laços eles também venham falhar. Então, lembre-se disso, eu preciso ser um missionário dentro da minha casa. E como age um missionário dentro da sua própria casa? Como age alguém que serve a Deus dentro da sua própria casa? Aos filhos, a palavra de Deus diz que os filhos precisam ser o quê? Obedientes, né? Diz lá, os mandamentos, diz assim, que os filhos devem obedecer os seus pais, que é o primeiro mandamento com promessa, né? Qual é a promessa? Para que se prolonguem os teus dias na face da terra. Quantos filhos não têm honrado os seus pais? Creio que aqui na igreja todos honram os seus pais. Esse é o testemunho de alguém que é um missionário em Jerusalém. Porque dentro de Jerusalém, nós precisamos saber honrar a quem deve ser honrado. Então, os pais, não importa os anos que tenham os pais, né? A minha mãe, né, já está bem idosa, não é? Bem idosa não, está novinha ali, né, em folha, trabalhando e tudo, não é? Mas não importa quantos anos ela tenha, né? Que ela é minha mãe e eu preciso manter a honra sobre a vida dela. E eu procuro fazer isso, eu procuro honrar minha mãe. Né? Porque não existe um momento na vida em que o filho ou a filha, né, deixam de ser filhos, né? Existe lá ex-marido, ex-não sei o quê, ex-sogra, ex-primo, sei lá. Né? Existe uma opção de ex. Mas pais, não tem ex-pais. Esse aqui é meu ex-pai, essa aqui é a minha ex-mãe, não é? Eu nunca ouvi alguém falar isso. A não ser que alguém seja tão ingrato, não é? Tão distante de Deus, que não venha honrar os seus pais, mesmo que ele ache que ele não mereça. Né? Porque a gente vê algumas histórias aí em que os pais eles agem de uma maneira tão conflitante que a gente pensa, meu Deus, não é? Um pai e uma mãe teve coragem de fazer isso? Teve, não é? Infelizmente. Mas muitas vezes a gente encontra filhos que sabem honrar os seus pais, mesmo que eles estejam errados. Então, ser testemunha em Jerusalém é saber honrar a família, é saber obedecer aos pais. Essa é a palavra de Deus para com os filhos. É saber tratar com os pais com honra, não é? Eu lembro que as pessoas, minha mãe sempre falava assim, quando a gente era pequeno, os pais só olhavam e a gente já sabia que era o momento de ficar quieto. Né? Que era o momento de não se meter na conversa. Hoje, os pais falam, os filhos estão lá. Não, é mentira. Eu trabalho com criança, eu sei que isso acontece. É mentira. Né? Eu não falei nada disso. Eu não faço nada disso. E a gente vê, às vezes, filhos chutando pais, crianças chutando. Não, é mentira. Né? Ou fazendo tantas coisas. E aí, é desde pequeno. Quando Deus se preocupou tanto com a Jerusalém, que ele disse assim para os pais, pais, ensina a criança no caminho em que deve andar, pois quando crescer ela não desviará dele. Onde é que ela aprende? Em Jerusalém. Quando os pais são testemunhas em Jerusalém, eles sabem criar os filhos no caminho do Senhor. Pais, não façam assim. Meu filho ainda é muito novo, vou deixar ele fazer isso, vou deixar ele fazer aquilo, porque ele é muito novo, senão ele vai achar assim, ser crente é muito difícil, é muito pesado, não é? Não é? Aí vai deixando. Quem é aqui que nasceu na igreja? Né?
né? Não foi na hora do parto aqui na igreja, não. Mas nasceu na igreja. Levanta a mão aí quem nasceu na igreja. Quem nasceu na igreja? Amém? Alguns aqui levantaram a mão, né? Nasceram na igreja. E como foi a criação de vocês? Né? Vocês sofreram, Cleiton, você já pulou carnaval alguma vez na sua vida? Nunca, Cleiton? Nunca saiu lá, me segura Jesus, não? Glória a Deus, aleluia. Né? Nunca aconteceu isso por Cleiton. Você tem algum trauma, Cleiton? Você está traumatizado, você está doente, tem algum problema? Deixa eu ver, Maiara ali que levantou a mão, já foi? Não foi para a escola de samba? Não te convidaram para ser mulata do Sargentelli, já morreu, né? Não, o Sargentelli já foi. Não te chamaram, você nunca... Chamado deve ter chamado. Mas você nunca foi? Tem algum problema? Está doente? Ah, por quê? Porque foram criados na presença de Deus, sabendo o que é de Deus e o que não é de Deus. Amados, eu fico espantada, né, quando eu vejo algumas fotos de filhos de crente com roupinha de fantasia de carnaval. Ah, é bonitinha só porque ele é pequenininho, porque ela é pequenininha, então deixa só para poder não ficar lá, né, sem graça no meio dos amiguinhos, né? Daí dá um docinho, dá isso, pais. A responsabilidade de ensinar os filhos no caminho que devem andar é dos pais. Aí os pais estão sendo testemunhas em Jerusalém. Pais, vocês têm sido testemunhas em Jerusalém? Seus filhos podem olhar para você, ou como a pastora Sônia falou na semana passada, você chegar e falar assim, você já viu seus pais falar palavrão? Que feio. Já. Aí você né? Aí você tem que parar e dizer assim, ou então, seus pais falam palavrão, antigamente era assim, né? Seu pai fala palavrão, sua mãe fala palavrão? Não, né? Deus me livre de saber que eu estou falando palavrão. Hoje, infelizmente, né, alguns pais não estão sabendo criar os filhos. Esposas e esposos, né? Maridos e mulheres, o casal e a família. Né? A palavra de Deus fala acerca da convivência da família e de ser testemunhas. Aí o pai fala assim, sim, a mãe fala não. Aí a criança vai procurar sempre o lado que ela gosta de ouvir mais. Não é? Ah, minha mãe fala tudo sim, meu pai fala tudo não. Ou às vezes é o contrário, né? Meu pai fala tudo... Minha mãe fala assim, meu pai fala tudo sim, minha mãe fala tudo não. Então, vou perguntar à minha mãe. Mãe, posso ir nesse lugar? Sim. Perguntou a quem? Ao pai, né? Ou então o pai fala assim, já perguntou tua mãe? Aí tá bom. Aí a mãe, já perguntou o teu pai? Aí eles entram em um acordo. Aí um fala assim, pode? O outro fala, não pode. Aí a criança fica, o filho fica aborrecido com aquele que disse que não, naquele momento, e fica bem com o outro que disse que sim. E aí a família fica toda desgovernada. Mas em Jerusalém eu sou testemunha. A palavra de Deus ela é enfática nisso. Tanto que uma mulher chamada Raabe, ela foi testemunha na Jerusalém dela, antes mesmo de estar participando aqui, de ter tido um encontro com Jesus. Ela, dentro da sua Jerusalém, ela encontrou Deus, né? Ela acreditou que Deus poderia dar vitória ao povo. Então, o que ela fez? Ela fez uma aliança com Deus através daqueles espias. E na sua aliança, ela tinha que manter um fio de escarlata amarrado na janela, um fio de cor vermelha, né? Amarrado sobre a janela, que era o sinal da aliança que ela tinha. E o que foi falado? Que dentro da casa dela, a casa dela receberia a salvação. Olha o propósito de Deus, de eu ser primeiro missionário em Jerusalém. De eu estar pregando em Jerusalém. Porque Deus quer salvar a família. E ali, através da vida daquela mulher, a sua família foi salva. O carcereiro estava lá, né? Já pensou assim, vou tirar minha vida, né? Sumiu todo mundo. Sumiram lá os presos todos, né? As portas estão abertas. O preso vai sair? Né? Vai vai dar bobeira? Quando ele olha, os presos estão tudo lá. Ué, meu Deus, mas que é isso? Só um milagre. A porta está aberta, os presos estão aí. Aí ele pensou, eu vou tirar minha vida antes. E os discípulos de Jesus disseram assim para ele, ó, crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Então, toda aquela família, você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus.
toda aquela casa foi salva, porque missões começam em Jerusalém. Missões começam dentro da minha casa. Se eu não for testemunha dentro da minha casa, se eu não for testemunha com a minha família, as pessoas vão dizer que o que eu prego está longe de quem eu sou. As pessoas vão dizer assim, poxa vida, né? Fulano é igual aquele momento lá que morreu um homem e que as pessoas começaram a falar tão bem dele ou na igreja, né? Estava na igreja, as pessoas, poxa, esse irmão é uma benção, esse irmão é abençoado, esse irmão é isso e aquilo. E aí alguém disse assim, né? Os filhos, mamãe, vamos morar na igreja, porque aqui o papai é outro, não é? Então, quem você é na sua Jerusalém? Diga aí, quem eu sou na minha Jerusalém? Quem você é na sua Jerusalém? Você pode responder? Você é um missionário. Amém? Você é um missionário na sua Jerusalém. Você tem que ser um missionário dentro da sua casa. Porque dentro da sua casa, você estará abençoando. Um missionário que sabe o que vai falar e sabe a hora de falar. Né? A Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe sol sobre a vossa ira. A gente estava até comentando com as crianças sobre isso, né, na Conexão Kids, né, que é a nossa célula de crianças. Né? A gente pode ficar irado, mas a gente não vai deixar que aquela ira fique na nossa vida, a ponto da gente pensar o que fazer no outro dia para se vingar. Né? Eu comentei aqui sobre uma atitude de uma pessoa, eu não vou relatar aqui, mas que pensou em algo, né, uma criança que pensou em algo para fazer no dia seguinte. Por quê? Porque ficou irado e guardou aquilo. Na minha Jerusalém não pode ter isso, não é? Não pode ter a vingança, não pode ter a mágoa, porque não adianta, amados, eu pregar lá para o mundo inteiro, eu pregar para a Judéia, para Samaria, para os confins da terra, e dentro da minha Jerusalém, eu não sou quem Deus espera que eu seja. Mas nessa noite, nós aprendemos que eu preciso ser um missionário dentro da minha casa. Eu preciso ser um missionário dentro da minha família. Porque eu tenho responsabilidades para com eles. A palavra de Deus diz assim que o Senhor perguntou a Caim. Caim, onde está o seu irmão Abel? E o que ele falou? Sou eu guardador do meu irmão? Quer dizer, eu tenho que saber onde que meu irmão está? Eu sou babá do meu irmão? Foi essa a resposta que ele deu para Deus. Você sabe onde está o seu irmão? Você sabe onde está o seu irmão? Irmãos, a tecnologia,